Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para apenas as ovelhas perdidas. Jesus disse à mulher: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém, igreja? Amém. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Aqui na Bíblia vai dizer
Vinde a mim, todos que estáis cansados, e com todos os amigos. Vai dizer assim: venham a mim, todos vós que estão